Capítulo 37. Priscília jazia prostrada no chão diante de Carlo, incapaz de responder à pergunta que ele acabará de lhe fazer. Ele recomeçou: toda vez que venho a esta sala com alguma coisa, você me diz que a senhora Kaiji não está aqui. Toda vez que pergunto onde ela está, você me diz que ela está morta, porque ela sempre se foi. Ele resmungou e cerrou os dentes. Novamente ela não respondeu. Escrava, eu não deveria ter que pedir 2 vezes, muito menos 3. Ele se aproximou um pouco mais dela, e Priscília se afastou um pouco mais, quase imperceptivelmente. Eu lhe disse, senhor, porque ela não quer estar aqui quando o senhor estiver aqui, porque o senhor continua usando o título de uma mulher morta como se fosse dela. Não há nada que o senhor possa dizer que seja tão cruel comigo quanto o que o senhor diz a ela. Então, não importa quantas vezes o senhor venha aqui, ela não estará aqui para vê-lo, mesmo que ela esteja aqui. Ela não estará aqui para o senhor. Priscília sentiu o sangue gelar sob o olhar odioso. Só quero lembrá-la de quem ela é, para que ela não se esqueça, de que este não é o seu destino. Os deuses podem estar testando-a com isso, colocando-a ao lado de alguém como você, mas ela não foi feita para esta vida, você sabe disso. Se sabe de alguma coisa, deveria achar que isso é óbvio. Carlo conseguiu pronunciar as palavras, mas mal conseguiu conter a raiva crescente. Os deuses a colocaram ao meu lado. É a única coisa boa que as estrelas já fizeram na minha vida. Não duvido, senhor, que o senhor esteja certo. Conheço a beleza, a força, a inteligência dela, assim como o senhor se lembra, mas, senhor, ela odeia aquela vida agora, ela odeia a Lady Kaiji, ela não quer se lembrar do que o senhor a está forçando a lembrar. Se o senhor se importasse com a felicidade dela, a deixaria viver esta vida, encontrar a felicidade como ela é, onde ela está, com quem ela é. Não mencionaria um título morto de uma cidade morta, é muito cruel. Então ela nunca estará aqui. Vou pegar suas informações, eu te pago, mas o senhor não tem motivo para ver Kaiji para fazer nada disso. Ela não estava fadada a ser algo como você. Você está distorcendo-a toda, acostumando-a a se curvar e se esfregar, beijar a palma da mão e receber punições quando deveria ser uma governante. Ela deveria estar em alguma posição elevada, mas você a está degradando, porque está tentando fazê-la aceitar. Ele acenou com a mão para cima e para baixo na frente dela. Isso ardeu, profundo. Priscília fungou, apesar de tudo, e conseguiu responder: esta é a vida dela também, senhor. Agora, por favor, pare de fazer o que está fazendo, pare de tentar forçá-la a se ver como você a vê, mesmo que pudesse, ela não quer. Estou tentando ajudá-la. Por que você está atrapalhando isso? Está querendo mantê-la só para você? Sua raiva explodiu e ele mal conseguiu conter o grito. Não, senhor, somos escravos, ela é mantida pela mesma senhora que eu, mas se você continuar tentando ajudá-la, ou vai continuar a machucá-la, ou vai fazer com que ela seja machucada ou morta pela Nossa Senhora, o que você acha que vai acontecer? Que ela se lembrará da vida antiga e você mostrará meia dúzia de moedas de platina e ela sairá livre. Mesmo se pudesse. Mesmo se pudesse. E então? Ela precisa de comida, abrigo, roupas, e não vai aceitar nada disso. Quem aceitaria o conselheiro de um príncipe que perdeu sua cidade, além da Nossa Senhora atual? Ele fechou a boca de repente, coçou a cabeça e desviou o olhar. Eu acho que não pensei. Bem, eu conseguiria. Eu não sou pobre, eu conseguiria dar uma vida boa a ela, ele corou, apesar de tudo. Então você só a quer para si? É isso, senhor? Você precisa matar esse sonho, não vai acontecer, a patroa não vai vendê-la. E Kaiji disse que mesmo que ela fosse libertada, ela não deixaria sua Priscília. Pare de tentar se intrometer, senhor, não vai acabar bem para você. Seus olhos brilharam com uma breve fúria. Não quero que uma maldita escrava me diga o que fazer. Kaiji também é uma escrava. É por isso que você ignora todos os desejos dela, senhor? Priscília o encarou. Não, isso não é. Ele gaguejou, ficou brevemente perplexo e arrastou os pés. Priscília colocou o máximo de força possível em suas palavras, mas sabia muito bem que soava como um apelo. Senhor, ou você para de atormentar minha Kaiji, ou quando a senhora retornar, eu contarei o que você andou fazendo. Ela não ficará feliz em saber que você atormentou sua propriedade ou tentou inspirá-la com pensamentos de liberdade e sua antiga vida. Jure que isso vai parar. E acabou.
Os deuses a colocaram aqui, não lute contra eles, e não tente transformar minha Kaiji em algo que ela não é e não quer ser, só para você. Você pode ter boas intenções, mas boas intenções não apagam as torturas causadas por ações equivocadas. Priscille sussurrou suavemente. O príncipe Sado tinha boas intenções, e isso a tornou uma escrava. Carlo ficou em silêncio. Ela vai me denunciar? Certo, isso é um problema de verdade. Isso é um problema muito grande, um problema sobre o qual vou ter que fazer alguma coisa. Entendo, ele disse calmamente. Tudo bem, farei isso, só, peça desculpas a Lê. Kaiji, eu não estava tentando machucá-la. Ele sorriu de forma insinuante e afagou a cabeça de Priscille. Muito bem, senhor, o senhor tem algo que possa ajudar? Perguntou Priscille enquanto começava a se levantar. Bastante, Priscille, bastante, ele respondeu, e começou a ler a lista assim que ela se sentiu pronta para escrever. Kaiji sentou-se na sala de espera dos criados da mansão do príncipe Pela, que pareceu a milésima vez consecutiva. Seu suspiro era carregado de tédio. É bom que nos deem cadeiras pelo menos, mas seria um inferno se nos dessem algum material de leitura, mesmo que fosse só um pouquinho. Imaginei muitas coisas sobre a vida de escrava quando era livre, mas, em nenhum lugar dessa lista havia esse tédio sem sentido e interminável. Se eu fosse uma diplomata oficial ou estivesse aqui em visita de estado vinda de Comestra, não seria tratada assim. Não fui tratada assim, fui presenteada com vinho e jantar, rimos e conversamos com outros nobres, e meu Deus, eles vão me reconhecer lá dentro. Sua divagação mental parou abruptamente e com um guincho, como o guincho de um cavalo empinando antes de cair do penhasco, ela se inclinou para a frente na cadeira e agarrou a cabeça. Eu vou encontrar todos eles, eles vão se lembrar de mim. Viemos aqui com frequência. A última vez que algum deles me viu, eu era a senhora Kaiji de uma cidade poderosa e representante de um importante parceiro comercial. O que eles vão dizer ou fazer? Ela disse em voz baixa para uma sala vazia. Como eu não pensei nisso, eu acho. Eu estava tão focada em cuidar dos negócios da senhora que não pensei no que significaria voltar aqui. Ela gemeu, jogou a cabeça para trás e tocou a coleira de bronze. Ela franziu os lábios e acariciou a bochecha enquanto pensava nisso. Na verdade, talvez não seja tão ruim assim. A essa altura, o príncipe provavelmente já teria descoberto quem é o dono da senhora. Não há muitos da minha espécie por aqui. Ele teria chegado à conclusão lógica mesmo sem o meu nome. Acho que pelo menos eles não ficarão chocados. Não é como se pudessem ter esquecido que mataram a minha cidade. Ela começou a mexer os pés nervosamente na cadeira e olhou fixamente para a porta, torcendo para que houvesse uma longa fila de pessoas ricas ou importantes esperando para se dirigir ao príncipe. Parece que a regra dos servos por último funciona a meu favor desta vez, e pelo menos a senhora escolheu me vestir com roupas finas. Ela se abaixou e tocou o tecido, passando as mãos sobre as pernas, tirando essa habilidade, e seu uso único. Ela tem sido realmente muito boa para nós, especialmente considerando que eu era um problema de disciplina caro. Bem, acho que tudo o que posso fazer para demonstrar minha gratidão por isso é trabalhar duro por ela e esperar que ela esteja satisfeita com meus esforços e iniciativa. Ela se espreguiçou e bocejou assim que terminou de falar consigo mesma, e então uma cabeça apareceu na porta. O príncipe vai recebê-la agora, disse um funcionário snob, e Kaiji se levantou, curvou-se com as mãos cruzadas à frente do corpo, assumiu a postura da nobre que um dia fora e começou a andar. Ela conseguiu conter a ansiedade ao engolir apenas uma vez antes de sair pela porta e seguir o funcionário recatadamente pelo que lembrava ser um corredor curto, mas que agora parecia mais longo do que um tiro de arco. Passou sob o arco da porta aberta e sobre o longo tapete roxo até chegar ao fim. Ela sentiu olhares familiares sobre si, do rosto ao colarinho, e conteve as orelhas para não se mexerem com a fofoca, concentrando toda a sua atenção em apenas dar mais um passo até chegar ao fim. Então, com a facilidade praticada, possibilitada pela ajuda de sua Priscille, ela caiu de joelhos e se prostrou diante do príncipe Rajen e Sobela. Príncipe Rajen, senhora Sobela, Kaiji, escrava da capitã Nuakalen Aivenor, apresenta-se com um pedido em nome de sua senhora. Vocês ouvirão as palavras que eu pronuncio em seu nome? Kaiji mentalmente se afagou, caída ou não,
Não desonrarei a mim mesma nem aos meus serviços, ela jurou com força de vontade enquanto o momento se estendia, e permaneceu prostrada, aguardando permissão para se levantar. Levante-se, Kaiji, o príncipe disse no tom forte e nobre que ela lembrava. Ele sempre me lembrou o príncipe Sado em alguns aspectos, não é de se espantar que eu gostasse dele, pensou Kaiji, e manteve o sorriso no rosto enquanto se ajoelhava. Primeiro, você está bem, Kaiji? Perguntou Sobela, inclinando-se ligeiramente para a frente, apenas a leve tensão nos dedos revelando sua aversão à situação em que se encontravam. Com isso, Kaiji pôde sorrir e ergueu o queixo para exibir ainda mais claramente sua coleira. Sou uma escrava da classe bronze, portanto, estou ilesa, não fui violada no dia da minha derrota e, exceto pelo tratamento habitual, não sofri nenhum outro dano. Admito que fiquei triste quando descobri que seria dada como tributo, e, sim, assustada, mas a senhora Ivenor não me espancou. Meu corpo não tem marcas, acredito, que viverei bem a seu serviço. Ela inclinou a cabeça com genuína sinceridade. Obrigada. Lady Sobela por perguntar, quando eu partir para as estrelas um dia, louvarei sua gentileza comigo por este momento em que me ajoelho diante de você. Estou genuinamente feliz que você esteja bem, disse Sobela com um sorriso gentil nos lábios. Sim, depois de te derrotar no seu palácio, fiquei feliz por ter sido eu, e não outra pessoa. Não gostei de te capturar, Kaiji, mas pelo menos pude poupá-la do que não pude poupar a todas as outras, disse o príncipe Rajen, e sua boca formou brevemente um ó de surpresa. Ah, foi você quem me derrubou. Eu nem vi o golpe. Parabéns, príncipe de Pazen, parabéns. Ela manteve a compostura apesar da surpresa. Embora seu coração batesse rápido e seu pulso disparasse, ela se manteve firmemente sob controle. Agora, você veio aqui nos últimos dias para pedir algo. Lamento ter escondido esse pedido da sua senhora, mas se fosse urgente. Ele abriu os braços como se dissesse: ela mesma estaria aqui, claramente sendo irônico. Ela baixou os olhos subservientemente, como um membro de sua classe deveria fazer ao buscar o favor dos grandes, e falou com a eloquência que eles conheciam bem. Como quiser, Alteza, não havia como evitar, mas o importante é que estou aqui agora. Minha senhora solicita sua autorização para adquirir as terras ao redor da minha antiga cidade. Ela não disse quanto, mas sua riqueza certamente lhe é conhecida. Ela deixou a declaração pairar entre eles. Eu entendo que tais vendas são normalmente restritas somente àqueles que já obtiveram a cidadania, mas dado que minha senhora já se foi prestar um serviço à cidade. O príncipe levantou a mão para impedi-la. Já decidimos estender sua cidadania plena em paz quando ela retornar com sucesso da caçada a Bracer. Derrotar um contrabandista, ainda mais um contrabandista de nível chefe, é uma conquista significativa. Além disso, desejamos estender a ela a chance de ascender à Ordem Púrpura e adquirir um título e residência na cidade. O que incluirá o direito de comprar qualquer terra leiloada em nome de Pazen. Kaiji levou as mãos ao peito e, com uma expressão sinceramente feliz, abaixou-se e estendeu as mãos, prostrando-se novamente diante do trono. Meu príncipe, minha senhora ficará muito satisfeita, além de profundamente honrada. Claro, agora. Kaiji. Ele disse com simpatia, levante a cabeça. Ela obedeceu, mas permaneceu em sua postura subserviente enquanto o príncipe lhe falava. Se você for maltratada ou vendida, eu sei o quanto você passou. As estrelas me concedem o direito de governar e a riqueza para fazê-lo. Não esquecerei o quanto você se esforçou para impedir a guerra, ou que você defendeu nossa ajuda na campanha servil. Nós a compraremos, se necessário. E eu juro que você não estará na lista para ser enviada a Ostlaumo novamente. Você é o homem de que me lembro, príncipe Rajen, e você, a mulher. Lady Sobela, admito que é difícil usar a coleira e representar, desta forma, diante daqueles de quem um dia fui nobre, mas é assim que as estrelas escreveram a minha vida. Primeiro, como um aviso, de que qualquer um pode cair, não importa quão alto esteja. Segundo, que mesmo a queda mais distante não precisa arruinar tudo. Eu tenho minha Priceles e acredito na minha senhora. Mesmo que eu não a compreenda completamente, estou fazendo as pazes com isso. Ela tocou o bronze com a mão, em meio à corte. Não poucos sentiram o medo de suas palavras, de si mesma como alguém a ser interpretada como um aviso dos deuses. Instintivamente,
tocaram o próprio pescoço, como se para se certificarem de que não havia bronze ali, e exalações audíveis de alívio surgiram esporadicamente pela sala. O príncipe estalou os dedos. Tragam o documento, disse ele, ainda olhando para a figura prostrada da outrora poderosa mulher. Mesmo assim, é melhor ser ela do que o príncipe Sado por enquanto. Ele poupou um pensamento de pena para sua antiga rival e aliada ocasional enquanto um criado se aproximava com uma bandeja de prata sobre a qual estava uma pequena caixa retangular, ornamentada e coberta de seda vermelha. Kaiji levantou as mãos para recebê-la, permanecendo em postura baixa, e a caixa foi colocada em suas mãos. Meu selo já está afixado, e há 3 moedas de status, de acordo com qual dos lugares vagos na corte ela deseja comprar. Ela só precisa devolver as outras 2, no entanto, há um requisito adicional para isso, e quaisquer compras de terras que ela fizer da cidade, disse o príncipe Rajen, levantando o dedo na altura do peito. E isso, ele disse bruscamente, é que ela usa apenas aquela moeda estrangeira dela. Eu a informarei disso quando ela retornar, Alteza, e... Ela sorriu docemente para o inimigo que a protegeu na derrota, e que ela considerava um bom homem e um bom príncipe antes de considerá-lo um inimigo. Senhor, é verdade, apesar de tudo o que aconteceu. Fico feliz que o senhor e a senhora Sobela estejam bem. Não guardo mágoa, foi escolha das estrelas me colocar onde estou. Por favor, não tenha pena de mim, isso é pior do que desprezo ou ódio. Sobela olhou para a mulher de sua espécie que estava presente, como ela própria um dia fora, e reprimiu a pena para não desgraçar ainda mais a outrora orgulhosa senhora Kaiji. Como disse, então vá, retorne e aguarde sua senhora, que suas correntes descansem suavemente e que as estrelas a olhem com benevolência em sua nova vida. Assim, Kaiji levantou-se lentamente, curvou-se profundamente e carregou reverentemente o favor do príncipe em suas mãos, durante todo o caminho de volta para o hotel. Quando ela voltou para seu quarto, colocou a caixinha sobre a mesa, viu onde Priceles estava sentado lendo e se aproximou dela. Priceles olhou para cima e viu que o corpo de Kaiji tremia levemente, então ela deixou o texto de lado. Ela não disse nada, elas simplesmente retiraram o pano que impedia o contato da carne e se juntaram na cama de sua dona. Lá, ofereceram a totalidade de si mesmas, sem esconder nada, desnudando tudo, dando e recebendo em troca com ações, o que jamais poderia ser feito com palavras, até que nenhuma das 2 tivesse energia para se mover, e pudessem apenas ficar ali, entrelaçadas no feliz brilho do mais profundo e sincero dos afetos.